Erasmo Carlos, um dos maiores nomes do rock nacional, morre aos 81 anos no Rio de Janeiro. O presidente da Câmara manda recado a Lula. Emenda de relator é uma prerrogativa do Congresso. Ministro do Tribunal de Contas da União pede afastamento depois de repercussão de áudio considerado golpista. Deu zebra no Catar. Messi marca, mas a Arábia Saudita se impõe e vira em cima da Argentina no terceiro dia da Copa do Mundo. Você acompanha agora no RB Notícias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu as chamadas emendas do relator e disse que o Congresso não vai retroceder em suas prerrogativas. Arthur Lira defendeu as prerrogativas do Poder Legislativo. Lira disse que a manutenção das mudanças que fortaleceram ações parlamentares nos últimos tempos, como as emendas de relator, imprimem processos mais transparentes e democráticos dentro e fora do Legislativo. Você ter sozinho que decidir se esse recurso vai para Coité do Nó, em Alagoas, ou vai para Lagoa Grande, na Paraíba, e eu conheço muito o interior do Nordeste, porque andava muito fazendo vaquejada a minha vida toda, mas o ministro não tem essa sensibilidade. Essa escolha ela é aleatória, ela é pela pressão do parlamentar, que muitas vezes tinha que ficar 5, 6 horas na antessala de um ministro com uma pasta debaixo do braço e os pedidos para dizer: o meu município precisa de um saneamento, precisa de uma estrada, precisa de uma casa, precisa de uma água, precisa de uma escola, de uma creche. Ao longo da campanha eleitoral, Lula foi um feroz crítico dessas emendas, enquanto o STF se prepara para julgar a legalidade do mecanismo que dá mais poderes ao Congresso no orçamento e que também é usado como moeda de troca com o Executivo. Sobre a PEC da transição, Lira destacou que será preciso negociar ainda um texto que tenha o apoio da maioria da Câmara e da maioria do Senado, para que possa vir a ser aprovado num prazo curto de tramitação. A PEC ela está posta num anteprojeto e deverá começar a tramitar pelo Senado. Não tem ainda o projeto, não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17, 20 dias úteis para discutir um texto desse. E sem entrar no mérito da questão, porque se está no cerne, porque nós não tivemos ainda sequer uma reunião depois do segundo turno mais dura sobre esse assunto com os líderes, até porque as nossas pautas que estão encaminhadas, elas demandam discussões, enquanto que essa é tratada basicamente pela equipe de transição. Não houve sequer uma reunião conjunta entre Câmara e Senado, no que diz respeito ao presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Celso, o relator do Orçamento, o deputado Marcelo Castro, o presidente do Congresso, do também mineiro Rodrigo Pacheco, presidente Arthur, os principais líderes das casas. A declaração de Lira foi feita no painel político do Encontro de Valor 2022, promovido pela ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. A PEC da transição confirmou 175 bilhões de reais acima do teto de gastos e abre uma brecha para investimentos extraordinários. Quem tem mais detalhes sobre o assunto é nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. Quando é para tratar da fome dos miseráveis e do povo, tem obstáculos de toda sorte em Brasília. Mas quando é para votar alguma coisa de interesse deles, como a emenda do relator e esta vergonha que é o orçamento secreto, o Lira decreta emergência e vai direto para o plenário sem passar pelas comissões, nem de comissão de justiça. Mas, felizmente, o bom senso do Senado iniciou hoje, terça-feira, as negociações diretas com o PT. Aí tem um que fala em 80, outro fala em 70 bi, e na realidade, o Senado negocia com o PT uma redução de licença para tetos de gastos. Esse é o ponto central. O que diz o PT? O PT diz o seguinte: olha, nem 80, nem 70. Nosso negócio é o seguinte:
Nós até concordamos em que a PEC da transição não seja permanente e que ela dure apenas 4 anos. Fazemos esta concessão. E baixamos de 200 bilhões para 175 bilhões. Olha aqui. Não tem inocentes de ambos os lados. De um lado, senadores e deputados querem negociar apoio à PEC em troca de possíveis ministérios e cargos no governo. Dificultar a PEC da transição para obter, na mudança do governo, cargos e benefícios. Do outro lado, o PT quer ver se consegue arranjar o dinheiro dos miseráveis, mais o imposto de renda de 5 mil e mais a revisão do imposto de renda diferente da inflação. Curioso, o advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef, participou de um ato em frente ao quartel do Exército em Brasília. Em vídeos que circulam na internet, ele afirmou que é preciso aumentar a mobilização. Advogado de integrantes da família do presidente Jair Bolsonaro, Frederic Wassef compareceu na noite de segunda-feira a um protesto realizado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o Wassef endossando as manifestações. Então nós estamos unidos hoje. E para aqueles que eu vi ontem, que muita gente veio me reclamar, eu vi gente chorar, eu vi muita gente angustiada dizendo que vai embora. Pensem que isso não é a eleição e não é para o presidente. Isso é para o Brasil, para o futuro, para vocês. É para sempre. Vocês têm que aumentar, se multiplicar, trazer mais pessoas. E isso não pode morrer. Desde 30 de outubro, apoiadores de Bolsonaro realizam protestos contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição. Além de bloqueios em estradas federais, os manifestantes se concentraram em frente a quartéis das Forças Armadas, pedindo por intervenção militar. Em Brasília, o grupo que realiza a manifestação que o Wassef compareceu está acampado na Praça dos Cristais, localizada no setor militar urbano. Recentemente, Frederic Wassef tentou uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Apesar do apoio da família Bolsonaro, o advogado obteve quantidade insuficiente para sair vitorioso. Teve apenas 3.628 votos. E um dos deputados mais antigos da Assembleia Legislativa de São Paulo, Campos Machado, hoje no Avante, negocia o seu ingresso no PSD de Kassab. O deputado estadual Campos Machado está em conversas para se filiar ao PSD. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Machado confirmou a negociação, mas disse que ainda nada está definido. Ele elogiou Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD, dizendo que ele, o ex-prefeito de São Paulo, lutaram juntos por diversas causas. E concluiu dizendo que em breve irá se posicionar oficialmente. Machado foi durante décadas o principal líder do PTB em São Paulo, mas deixou o partido em 2020, em razão de uma disputa com o então presidente do partido, Roberto Jefferson. Ele disputou a eleição de 2022 pelo Avante, mas não se reelegeu. Seguir, a morte do tremendão. O Brasil perde Erasmo Carlos, o símbolo da Jovem Guarda. PT apresenta notícia crime contra ministro do TCU por insinuar golpe militar. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.